Agora vamos lá, gente, falar de vitiligo. Hoje, 1º de agosto, Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo. Uma data que nasceu para que as pessoas possam se conscientizar, apoiar, educar e combater o preconceito. A doença é caracterizada por lesões, são aquelas lesões na pele que limitam o pigmento, ou seja, diminuição da cor com manchas brancas, tamanhos variáveis, né, dependendo da pele. As causas ainda não são claras, mas a gente vai conversar com o médico para entender tudo isso. E as alterações, às vezes, elas podem estar ligadas a traumas emocionais, algumas pesquisas falam isso, pode ser a partir de um fato que tem abalado a mente, né, o emocional da pessoa, que de repente é o gatilho ou agrava a doença. Vamos tentar entender juntos? Eu falei para vocês que eu tenho aqui o maior especialista nesta área. É o dermatologista Dr. Luiz Roberto Costa. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma alegria te receber e poder falar dessa doença, porque ainda existe tanto preconceito e tão pouca informação sobre ela, né? Isso é uma boa ocasião para a gente poder acabar com esse estigma, que ela é uma doença não contagiosa. E, na verdade, a única mancha contagiosa é o preconceito. É isso que a gente vai tentar, talvez hoje aqui e em outras situações, esclarecer e tirar esse estigma que persiste até hoje, infelizmente. Perfeito. O vitiligo é uma doença congênita? Nasce com a pessoa? Não, é assim, ela tem 3 causas, como você citou agora há pouco, as mais prováveis. Então, tem várias etiologias, várias causas. E dentre as principais delas é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo da pessoa reconhece os melanócitos. O que são melanócitos? São as células que produzem melanina, que vão dar a cor à nossa pele. Então, o nosso corpo mesmo, a pessoa que tem o vitiligo, vai agredir o próprio organismo dele, ou seja, os melanócitos, que vão deixar de produzir a melanina, ou seja, não vai ter coloração da pele. É por isso que aparecem aquelas manchas brancas. Isso é a etiologia autoimune, uma autoagressão. E às vezes está associado também com outras doenças autoimunes, por exemplo, tiroidite de Hashimoto, diabetes, são doenças autoimunes, autoagressão. O próprio organismo da pessoa reconhece aquela célula como estranha. Ou seja, quando a pessoa começa a ter sintomas de vitiligo, ela precisa pesquisar também a tireoide. Um terço dos casos, tireoide, diabetes e artrite reumatoide. Tá, e artrite reumatoide também. Também. São 3 doenças autoimunes também. E que podem estar ligadas. E no dia a dia, no consultório, você vê que, pelo menos, em 1/3 dos casos, você encaminha para o endócrino e acha uma tiroidite de Hashimoto, que é uma inflamação da tireoide, né? Outras causas seriam bem menor, 20%, de origem genética. Tem estudos mostrando que toda pessoa que tem vitiligo apresenta algum familiar em 1º grau também com vitiligo, em grau maior ou menor. Então ela também pode ter uma característica genética hereditária. Isso. Olha que interessante, mas só 20%. Não é que a pessoa que tem vitiligo vá ter um filho ou uma filha com vitiligo. Também. Acomete mais homens ou mulheres ou tanto faz? É indistinto, indistinto. Não dá. Eu estava lendo que existem algumas pesquisas que fazem a união do vitiligo com alguns traumas emocionais. Isso é verdade? Isso você falou aquela hora, eu falei, é bom eu reforçar na hora. Além do tratamento dermatológico, até eu ia falar mais para frente, vai precisar de um tratamento psicológico, principalmente o que nós estamos passando. Com a pandemia, e ainda agora está melhorando, mas pacientes que estavam desaparecidos do consultório, bem controlados do vitiligo, com a pandemia piorou o emocional e por tabela voltaram ao consultório para tratar novamente do vitiligo que estava até então estabilizado. Outros pioraram, ainda está em tratamento, pioraram, quer dizer, o fator emocional é muito importante, não só no vitiligo, como na psoríase ou líquen plano, outras doenças menos conhecidas de pele. E alopecia areática, que são falhas no cabelo. São, pelo menos da minha parte, da minha área, fora de outras áreas,
4 doenças que muito ligadas ao emocional, ou seja, precisa fazer um tratamento com o dermato e às vezes recorrer à ajuda a um psiquiatra, um psicoterapeuta, psicólogo e aqueles yoga, algo semelhante para tentar acalmar e a pessoa, inclusive, por causa do estigma, aceitar melhor e aceitar melhor até o tratamento que o dermato vai propor. Você vê que interessante, né? A pessoa precisa estar bem emocionalmente falando, mas ao mesmo tempo a doença causa um mal-estar porque ela afeta a autoestima, ainda mais por conta de tanto preconceito. Levando à depressão. Uma coisa muito importante é a gente ressaltar aqui que vitiligo não é contagioso. Vocês entenderam que é uma doença autoimune, ou seja, ela acontece do próprio organismo contra o organismo mesmo. Então, não é contagioso, tá? Isso também é importante a gente até explicar para os pequenininhos, porque vão conhecer pessoas com vitiligo para não ter nenhum tipo de preconceito. Isso mesmo, as crianças não se afastarem uma das outras. É comum vitiligo na infância? Aparece. E é mais do tipo, porque a gente divide o vitiligo mais didaticamente em segmentar e não segmentar. Segmentar, ele é unilateral. Pega um lado só, inclusive pode pegar a pele e até os cabelos. Isso pode aparecer mais em criança, na infância. Mas o que você vê, depois tem a divisão do não segmentar, tem vários tipos, podem pegar só mucosa, podem pegar o corpo todo. É o chamado vulgar, onde aparece, que é o mais conhecido, que acho que os que conhecem tem noção, ele pega os cotovelos, são simétricos, pegam os joelhos. E é importante lembrar que a pessoa que tem vitiligo, ele tem que procurar não traumatizar a pele. Traumatizar assim, não só batendo, como abusando do sol, a queimadura solar, pode aparecer novas lesões do vitiligo. Quer dizer, se você já tem o vitiligo, isso chama-se um fenômeno de Koebner, ou seja, aonde você traumatiza a lesão, seja com trauma físico ou solar, se você tem o vitiligo, você vai apresentar novas lesões do vitiligo. Agora, como aquela parte da mancha branca não tem melanina, ela pode, a queima, ela escurece, não? Não. Essa parte branca, no tratamento, ela vai escurecer assim. Nas regiões que tem pelo, a gente vai falar depois do tratamento, eles vão fazer com que nessa área de pelo tenha os melanócitos que não foram atacados. Tá. Eles vão migrar daqui para a área branca, é onde vai ter a repigmentação. Tá, então o ideal é não tomar sol. Se eu eu acho que então a gente já pode passar até um pouquinho para o tratamento, porque aí a gente vai explicar essa questão, né? Porque você disse ainda há pouco que se o vitiligo estiver bem controlado, ou seja, há controle do vitiligo? Isso. A pergunta foi ótima. Assim, como outras doenças, eu sempre falo às vezes para o paciente que tem vitiligo, eu comparo, não é com a minha área, pressão alta. Você vai, toma um remedinho, o médico dá... Você deixou de ser hipertenso? Não, é um hipertenso controlado. A mesma coisa é o vitiligo. Ele vai ser um paciente com vitiligo controlado. Às vezes, por causa de um estresse ou outro, pode aparecer uma nova lesão. A gente faz tratamento naquela área nova que apareceu. Agora, isso quando o tratamento é já de início. Mas, por exemplo, esse rapaz aqui que eu tô vendo que tem manchas no cotovelo, na mão, já é um estágio mais avançado. Tem jeito da gente reverter essa situação? Tem. Nós vamos, na hora do tratamento, falar, tem várias opções onde a gente faz. Raramente você começa com... Ou você começa assim, com uma escala com um remédio e às vezes você tem que associar outros tipos de tratamento. Ou chega a ponto, por isso o tratamento tem que ser periódico com o dermato, porque para saber se está evoluindo, ou se parou, estagnou, ou às vezes você tem que acrescentar um medicamento novo, ou parar e vamos começar do zero de novo com uma nova droga, porque cada um tem uma resposta. Eu posso ter um tipo, remédio dá bem para mim, para um irmão meu não dá certo. Mas tem que ter sempre o acompanhamento médico. No caso como esse, por exemplo, também é um grau... É porque ela está sem tratamento? Está sem tratamento, provavelmente. Se ela estiver se tratando, ela provavelmente não vai ter tantas manchas, é isso? Isso, só que o tratamento, lembrar, é bem demorado. O tratamento de vitiligo é para, às vezes, anos. Depende do como você se apresenta, quer dizer, com início de lesão. Tem gente que demora para se apresentar, para tratar, e as lesões já estão... Por exemplo, criança vai fazer aquilo que eu falei, o tal de fenômeno de Koebner.
vai brincar no parque, vai bater, vai aumentar, aparecerem lesões novas. Olha, isso é importante, o que a gente está trazendo aqui hoje é bem prestação de serviço mesmo, porque às vezes você, mãe, pai, nem sabe disso, né? Isso. Nem sabe que existe esse tratamento, esse controle. Então, minha amiga, presta atenção, apareceu a primeira manchinha, o primeiro sinal, já busque um dermatologista para começar o tratamento, porque você imagina uma menina tão linda, com esse sorriso tão feliz, provavelmente vai estar com a autoestima dela abalada, porque sempre tem um amiguinho para fazer um bullying, ela se olha numa foto com as amigas e ela fala por que eu sou diferente, né? Tem as questões emocionais e que pioram o quadro do vitiligo ainda. Ainda criança de idade de parque, assim, porque aquelas lesões, por exemplo, aqui, você de brincar na areia, jogar bola. Não, a gente usa o nosso corpo o tempo todo e aí se você não está orientado, não está cuidando, você vai expor a situações muito mais complicadas, né? Que vão agredir ainda mais o corpo. Quais são os primeiros sintomas do vitiligo? Normalmente a primeira manchinha aparece onde? Geralmente é uma mancha, a gente chama acrômica, porque a hipocrômica é um branco leve, mas o vitiligo é a mancha acrômica mesmo, é branca. E se notarem bem, ela tem a coloração da pele dela e é estanque, fica branca de uma hora para outra. Por isso que a gente usa um aparelho chamado lâmpada de Wood, quando surge dúvida. Isso é uma lâmpada para detectar o vitiligo? No diagnóstico. Tá. Muitas vezes eu posso examiná-la e já diagnosticar como vitiligo, que já está no estágio assim. Mas quando a pessoa às vezes é muito clara, fica difícil de você ver. Porque ela já é muito branquinha. Muito clara. Daí você lança a mão da lâmpada de Wood. Eu, assim, moreninha, é fácil de ver se eu vou ter uma mancha branquinha, né? Só para mostrar, é que você não tem, mas a gente teria que ver aqui, estanque. A gente vê a linha da pigmentação normal e aonde não tem os melanócitos funcionando, ela ficaria branca, branca, branca. Isso, principalmente nas pessoas claras, causa uma certa dúvida para a gente. Então a gente lança a mão da lâmpada de Wood. E serve também para descartar outras doenças, que é muito comum. As crianças na infância, você lembra que eles têm aquelas manchinhas brancas que alguns associam até no interior como verminose, mas hoje em dia muitos pais se associam ao vitiligo, que é a pitiríase alba. É uma criança... já vi, com as manchinhas brancas. Eles aparecem no consultório com dúvida de descartar o vitiligo. Daí a gente descarta com essa lâmpada. Porque aqui eu vou enxergar ela branca se for vitiligo de Entendi, porque a da verminose ou da pitiríase... Na verdade, a pitiríase alba, que é uma alergia... Ela é begezinha. Ela é bem degradê. A sarda branca, ela pode ser confundida com vitiligo? Não, na verdade a gente não precisaria nem do... É só olhar que já sabe que é sarda branca, né? Bom, mas eu estava te perguntando, normalmente, onde aparece o primeiro sinal do vitiligo? Geralmente em áreas de trauma mesmo. Por exemplo, quem tem hábito, quem fica digitando no computador, vai aparecer aqui. Cotovelo. Depende do... Quem joga bola, primeiro eu sempre dou exemplo, o cão que você levou uma pancada, se a pessoa já é o predisposto Eu me lembro de uma menininha que cresceu junto com a minha filha do nosso prédio e a primeira manchinha dela foi no olho. E aí eu achei curioso porque às vezes a pessoa toma sol com o olhinho aberto e fica aquela manchinha branca, né? Mas aí o dela era vitiligo. Isso. Mas pode ser que então, aquela que eu falei, ela pode ter uma vez, ela já era predisposta, ia ter mais cedo ou mais tarde, mas uma queimadura solar, um dia que foi na praia, tomou muito sol, inflamou, irritou e daí quando recuperou a pele, já veio com a perda dos melanócitos e aparece. Perfeito. Hoje a gente tem muita tecnologia, né? O mundo está evoluindo, então a gente vê aí o laser fazendo um sucesso grande e com várias finalidades. Existe laser para tratar vitiligo? Existe, mas o Excimer, não fazendo reclame, mas não é logo a primeira opção, porque depende tudo do tamanho da lesão. Se é uma lesão extensa, é um outro tipo de tratamento. Se é uma lesão pequena, pode ser com laser. Quando você fala de medicação, é oral ou tópica? Nós temos uma gama de tratamentos. Dependendo do caso, a gente começa com um tratamento tópico, que a gente usa os chamados imunossupressores. Que são imunossupressores? Traduzindo assim,
são os anti-inflamatórios. Você lembra que eu falei? O organismo ataca, não reconhece o seu próprio o melanócito, ataca, criando um processo inflamatório. Então, tudo quando eu falar imunossupressor, estou falando em anti-inflamatórios. Dos primórdios mas a gente ainda usa, nós vamos tentar fazer numa escala assim, o tópico, corticoide tópico, corticoide oral. Só que assim, como todo remédio, mas não é para ter medo, gente, estou falando, a gente tem que tomar os devidos cuidados. O corticoide oral não pode ser usado para qualquer pessoa. Uma pessoa que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, diabetes, pressão alta, não pode usar. Daí a gente usa a mão do corticoide tópico ou usa a mão do metotrexate, que é uma outra droga que você usa, mas também ela é boa no aspecto. Todo remédio tem seu lado bom. Sim, sempre tem um efeito colateral, né? A gente tem que ficar atento. Feeling, e fala, bom, eu vou dar o metotrexate, só que ele é hepatotóxico, então tem que pedir provas de função hepática para ver se essa pessoa que não podia usar o corticoide pode usar o metotrexate. Uma outra droga que eu digo medicamentos, é o tacrolimus, muito usado atualmente por maioria, acho que dos colegas dermato, e tem uma ação também imunossupressora, ou seja, inflamatória, anti-inflamatória, e é usada de modo tópico, tá? Outra forma que também é muito usada ultimamente, aí não deu para mostrar, trouxe foto, mas não sei se deu para mostrar, são as cabines de fototerapia. Mas você não usa ela sozinha. Nós temos dois tipos de luz. A UVB, que é a mais tranquila, com quase nenhum efeito colateral, por isso que precisa ser acompanhado pelo dermato. Porque periodicamente você tem que reavaliar e antes de fazer a cabine, tem que examinar o doente, principalmente aqueles carinhos, ver as pintas que podem degenerar. Então você vai tratar uma coisa e mas tem que ficar de olho em outra para você não prejudicar o outro lado. Periódico. Bom, minha pergunta é, aquela paciente que está toda manchada, tem o rosto com manchas, braços com manchas, ela pode de fato enxergar agora uma luz no fim do túnel e acreditar que um dia ela não vai ter mancha nenhuma? Nenhuma não. É como eu falei, volta àquele assunto, como você perguntou, cura. Ela é controlável, ou seja, nós fechamos tudo, mas amanhã você passou um estresse. Olha, Luiz, agora eu tenho... Tá, mas por um tempo ela pode ficar tudo fechadinho? Pode ficar. E depende também, como a gente falou, do emocional. Do emocional. Tá, mas é uma boa... eu sempre comparo com o hipertenso. Ele não deixou de ser um hipertenso. Mas está controlado. Poxa, é uma notícia maravilhosa. Né? Porque diferente da alopecia que a pessoa perde todo o cabelo, né? Perde sobrancelha e aí não é reversível, o vitiligo... Sim, dá. Né? Então, tem casos mais fortes, outros não. Mas, perfeito. E por isso a gente tem essa escala. E ainda faltou também... tem a UVB, esqueci de falar. A UVB é a mais tranquila. Tem a UVA, que a gente lança a mão se não deu certo nem com a UVB. Tá. E essa você tem que tomar um psoralênico. O que é psoralênico? É um remédio que estimula a pigmentação. Você toma 2 horas antes de se expor à fototerapia. Mas também tem que tomar cuidado com a parte hepática. Ok. Tudo isso com bastante acompanhamento, com um médico bom, que entende do assunto. E eu estou conversando com um fantástico. Você tem sua dúvida? Eu quero que você mande a sua pergunta. E dessa vez eu vou pedir o seguinte, vou passar até o WhatsApp do programa. Eu sei que não é o habitual, mas de repente, se for necessário para você enviar uma foto, porque eu acho que lá no comentário do Instagram você não vai conseguir mandar foto, né? Então você pode mandar uma foto lá e tudo, tá? Então é o 11 9 50 45 18 40. A minha memória que tá boa. 11 9 50 45 18 40, tá? Esse é o nosso WhatsApp. E pelo Instagram, a gente já tem lá a artezinha para você participar, Vida Melhor Oficial. Assunto importante, você que já mandou sua pergunta, segura aí, porque você vai ter a resposta. Tô conversando com o Dr. Luiz Roberto Costa, que é um dermatologista especializado neste assunto. No intervalo que eu tô assim, eu sou aquela que fico com um olho no peixe e outro no gato, né? Eu vi que o nosso o nosso cinegrafista Carlinhos estava te mostrando alguma coisinha aqui. Era o que... dele é fácil, é o que a gente chama. Ele está na dúvida se é vitiligo ou não, é isso? É o que acontece, é muito comum tirar essas dúvidas no consultório. E aí, no final das contas, olhou, você já viu o que é? O caso dele é fácil, ele mesmo confirmou depois, né? O excesso de praia e não usar o filtro solar. Então, é vitiligo ou não? Não, chama-se leucodermia punctata. As mulheres antigamente não usavam vestido, nas calças,
pode reparar que senhoras de idade elas têm manchas escuras aqui e brancas aqui. O sol deixa claro aqui, escuro aqui e nas pernas brancas. Chama-se leucodermia punctata. Leuco quer dizer derme, leuco quer dizer branco, derme branca. Posso mostrar, Carlinhos? E ele, se tiver dúvida, dá pra ver por aqui, ó. Se eu tivesse dúvida, dá pra ver. Você olharia por ali. Tira o fone aqui, Carlinhos. Vem cá, vamos aproveitar pra gente usar esse equipamento aqui e ver. É que esse já, a gente tem muita o dia a dia, mas dá pra mostrar. Entendi. Você quer ver? Porque aí você vê direitinho como que é feito, né, no consultório, na avaliação, para que não exista... As pessoas vão com essa dúvida, pensando que já tem o vitiligo. Então vai para consulta. Deixa eu ver como é que é. É isso que eu te perguntei. Eu achava que isso aqui chamava sarda branca. Isso. Que eu tenho umas assim na perna. É o solzinho que na época você não usava, talvez, o filtro solar. É perigoso? Não. O que eu falei para ele, assim, a partir de ontem, vou dizer, começa a usar o filtro solar para não aumentar. Tá. Porque se eu for tentar escurecer, pode escurecer mais a boa, fica mais chamativo do que a branca. Tá. Você consegue mostrar aqui? Quem que tá com a câmera de detalhe? Na luzinha, eu acho que a gente não consegue ver. Tá refletindo. Era bom, deixa eu ver, a câmera do Abdi. Vamos ver se o Abdi é tão bom câmera cinegrafista como o Carlinhos. Carlinhos é bom, Abdi, ele vem aqui... Será que é melhor eu ficar pra cá? Aqui, ó, são essas duas. Só pro pessoal que tá em casa... Não sei se dá pra ver. Com equipamento não, mas sem o equipamento dá, quer ver? Ó, são essas duas... A luz ajuda ou atrapalha? Não, ajuda, ó. São essas duas pontinhas, tá? Que muita gente tem. Então, isso não é vitiligo. Cria dúvida com o vitiligo, Não tá é. joia. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. A história da praia é que nem eu. A minha perna tem essas pintinhas brancas. Pra aparecer. Não foi o sol de agora, da sua última. Foi o sol de quando eu era criança. Adolescente. Na minha época nem existia protetor solar. Pelo contrário, a gente se queimava. Era um bronzeador. Usava raito de sol. Usava óleo com urucum. E dava queimaduras, às vezes, fortes. E só tinha uma coisinha chamada noscote, que era pro nariz, pasta d'água e olha lá. Eu sou dessa época. Na verdade, a gente se queimava mais do que quem não usava nada, às vezes, usando esses produtos. Que absurdo, né, gente? Nem a medicina tinha noção ainda dos filtros solares. Ainda bem que evoluímos. Bom, vamos lá, vamos colocar perguntas aqui na tela. Dr. Luiz Roberto Costa vai nos ajudar. Se você já mandou sua pergunta, segura aí. A Gilene dos Santos Barreiro. Doutor, o que pode ser? Manchas escuras no pé e coça. É meio difícil ter que ver a lesão, né? Pode ser por trauma, pessoa de pele escura, ao invés de quando ela machuca e coça, ela fica com uma mancha escura mesmo. E às vezes pode até engrossar a pele. É muito comum couro de sapato, talvez que muita gente já tenha tido, coçando, forma essa lesão escura. Tá. Então é bom dar uma olhada, pensar cada caso é um caso. Mas, gente, eu acho assim, na dúvida, tá com alguma coisa te gerando um certo desconforto, uma dúvida, sabe o que você vai fazer? Procurar um médico, um especialista no assunto, tá certo? Agora vamos lá, próxima pergunta já vai pra tela. Da Neuza Baldono via Instagram. Notei manchas nas pernas. Pode ser vitiligo, doutor? Pode, mas daí vai aquilo que a gente já falou. Tem que ver se as lesões são brancas, são bem delimitadas. Se ainda surgir dúvida, a gente pode fazer até uma biópsia que vai mostrar na parte escura, quer dizer, da nossa cor da pele, os melanócitos. E a ausência dos melanócitos, que são que produzem a melanina, no resultado da patologia, não vai ter os melanócitos. Daí você confirma o vitiligo. Mas pode ser o mesmo caso dele, a leucodermia solar, ou punctata, como a gente chama. Perfeito. Parece em pontos. Agora, gente, se for vitiligo, não existe automedicação. Precisa de orientação médica, tá? Isso é muito importante, com controle hepático, inclusive. Obrigada, Neuza. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. A Cleonice 397 pergunta, tem cura mesmo estando com o corpo todo com vitiligo, doutor? Você fez aquela pergunta. Na verdade, voltando àquilo que a gente falou, é controlável. E às vezes pode ter momentos que precisa voltar ao consultório, por isso que tem que ser periodicamente. A gente às vezes até muda o medicamento para tentar atingir o processo anti-inflamatório de uma nova droga
e repigmentar de novo a pele do paciente que está... Um paciente nesse caso, como a Cleonice está perguntando, grande, que tem o corpo todo com vitiligo, muitas manchas. Isso é mais difícil, é o que a gente chama de vitiligo, universal, ou seja, acima de 70%, a gente chama de vitiligo universal. Quando pega mais de 70% do... Esse é mais difícil, de reverter. É uma área muito extensa. Mas reverte um pouco ou não? As chances são menores, vou ser sincero. Tá. Então, quanto antes agir, melhor é. Tá, joia? Apesar de que, pelo que eu estou entendendo, é um tipo específico de vitiligo. Que já foi predisposto a ter o vitiligo universal. E aí esse voltar a não ter, ter um corpo todo na mesma cor já é mais difícil. A mesma coisa, por exemplo, no corpo é mais fácil. Mãos e pés, a gente sempre fala para o doente, às vezes, olha, você vai fechar aqui antes, vai pigmentar antes aqui, mãos e pés são os últimos a serem pigmentados. O rosto, que é algo que incomoda muito, principalmente as moças, né? Quando ela começa o tratamento, ela consegue repigmentar em quanto tempo? Demora meses, pelo menos de 6 meses, de 3 a 6 meses. Né? De 3 a 6 meses. Boa notícia também, porque assim, às vezes a pessoa tem vitiligo, aí tem o casamento marcado e quer chegar no casamento né, com o rosto mais uniforme, então pode tratar. Olha que maravilha. Só uma coisa, desculpa, você falou do rosto, volta a falar aquele do traumatismo. Mulher tira muito. Boa lembrança. Melhora do vitiligo. Isso aqui. Gente, não, quem tem vitiligo não pode fazer sobrancelha, não pode tirar o buço, não pode tirar pelinho do rosto. Ou seja, não pode espremer um cravo, uma espinha, né? Tem que cuidar com muito carinho. Qualquer assim como trauma... Quando se escurece, o vitiligo vai clarear. Então, olho vivo. Isso é muito comum, toda mulher tira a sobrancelha. Parou de tirar agora. Vamos deixar a sobrancelha grande para quem tem vitiligo, né? Cleonice, obrigada pela sua pergunta. Vamos à próxima. E homens, quando fazem a barba, também piora? Também eu peço para não ficar escanhoando, fazer bem de leve. Ainda eu pergunto, seu serviço permite que você possa deixar a barba crescer ou não fazer todo dia? A gente indica até uma de mulher que é mais delicada para depilação, para não ficar escanhoando, porque pode ver, às vezes tem paciente que tem só na área da barba mesmo, onde ele faz o trauma. Ok. Anice pergunta, tenho vitiligo no corpo todo, começou quando eu era criança, aos 6 anos de idade. Fiz tratamentos que não funcionaram, por que será? Depende, eu não sei a idade dela, mas hoje surgiram muito, né? Antigamente não tinha fototerapia, não tinha o tacrolimus. Como é que é o nome desse? Tacrolimus. Tacrolimus. Limos. Tracolimus. Tracolimus é um medicamento? É um medicamento tópico, que é muito usado hoje em dia, em associação com a fototerapia também. De repente, Nice, procurar aí de novo um médico, né, que tenha aí conhecimento dessa doença e que possa te tratar com essas novidades. Uma pessoa na ansiedade, que é quem prometer a curto prazo, não dá. Você falar, vou curar o teu vitiligo em 3 meses, não dá, porque cada caso é um caso. Como eu falei, às vezes a gente tira toda a medicação que estava usando e começa com uma nova medicação. Tá, joia. Doutor, muito obrigada. Não, foi ótimo. Eu acho que a gente conseguiu entender, a gente ressaltou pontos aqui muito importantes. Então, assim, o que eu retive de conhecimento, na primeira manchinha, na primeira dúvida, procure um dermatologista, né? Se for vitiligo mesmo, tente cuidar de você de forma completa, não pode esquecer do seu lado emocional, baixar o estresse, procurar uma psicoterapia também ou um psiquiatra, porque é importante o controle e a gestão do estresse, né? E começar o tratamento sabendo que são vários tipos de tratamento e que não tem cura, mas é controlável. E evitar todo tipo de trauma. Bater, raspar, espremer, tirar sobrancelha com pinça e por aí vai. Foi ótimo, muito obrigada. Por favor. A única mancha contagiosa é o preconceito. Tá? E esqueci de falar uma coisa também. Dia 25 de junho foi o Dia Mundial do Vitiligo. E hoje, né, que você já falou, é o Dia Nacional. Mas tem também o dia 25 de junho. Dia 25 de junho, Dia Mundial. Há algum tempo antes. Olha lá.
Gostei dessa. A única doença contagiosa é o preconceito. Maravilhoso. Tá bom. Dr. Luiz Roberto Costa, ele está na clínica Luiz com Z, Roberto.Costa, clínica luizroberto.costa, é especialista nesse assunto. O site drluizroberto.com.br. Se quiser marcar para você conhecer, tirar uma dúvida, fazer uma avaliação, 11 20 92 99 74. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e até a próxima, viu? Obrigada. Obrigado.